Olá, bem-vindo à minha apresentação da fase 2. Hoje eu vou continuar a análise do desempenho da ação Vale 3 nos últimos 5 anos, comparar com a Selic, o Ibovespa e o IPCA e também comentar os principais fundamentos e características da empresa. Começando pelo comportamento da ação, de novembro de 2020 até novembro de 2025, a Vale acumulou uma alta de mais ou menos 60%. Como a gente pode observar aqui no gráfico, chegamos aqui até 61, quase 62%. O que é um desempenho bastante significativo, especialmente considerando a volatilidade forte do preço do minério nesse período. A ação saiu aí de uma faixa de 45 a 50 reais aqui em 2020 e hoje está por volta de 64, 65 reais nesta data de hoje. No meio tempo, a Vale viveu extremos bem marcantes. Em maio de 21, podemos ver aqui que ela atinge o maior patamar, com um pico próximo de 120 reais no valor da ação. E entre 2023 e 2024 ela cai para uma região mínima ali entre 47 e 48 reais em média. E mesmo com essas oscilações intensas, o acumulado final destes 5 anos é positivo, consistente em, como vimos aí, mais de 60% no preço da ação. Continuando a analisar o gráfico, dá para ver claramente como a Vale se comporta em relação às alternativas de investimento. A Selic, por exemplo, foi o melhor desempenho. Ela supera a Vale em um pouquinho aqui, 4 pontos percentuais aproximadamente, a Vale ficando então logo atrás da Selic. A diferença é pequena, esse número não inclui, logicamente, os dividendos. Se somarmos os dividendos, que ficam em torno aí de 7% ao ano, a Vale ultrapassa a renda fixa no acumulado. O índice Bovespa acumulou aí aproximadamente 50,3% no período e a IPCA chega ali a 35,21%, ou seja, a inflação nesses últimos 5 anos ficou menor do que todos esses outros indicadores. Quando a gente junta tudo, vemos uma leitura clara. A Vale 3 foi, sim, mais volátil do que a Selic, mas entregou um retorno acumulado muito forte, superando tanto o Ibovespa quanto o IPCA com alguma vantagem. Bom, além da rentabilidade do papel, os fundamentos da Vale também ajudam a explicar o interesse do investidor. A empresa não tem um controlador único, 74% das ações estão em free float, os maiores acionistas são a Prev, com 8,7%, a Mitsui com 6,3% e a BlackRock com 5,8%. A Vale mantém ainda 5,3% em ações de tesouraria. Nos múltiplos atuais, a ação negocia com um PL de cerca de 9,8 vezes, indicando um preço razoável. O ROE, o retorno sobre o investimento, gira entre 13% e 14%, mostrando uma boa rentabilidade desse capital. O dividend yield atual é próximo de 7% ao ano, com uma média de 9% a 10% ao ano nos últimos 5 anos, um dos maiores pagadores da Bolsa. Ou seja, além da valorização, a Vale é uma máquina de dividendos. A Vale continua também focada no minério de ferro, onde ela é líder global, mas está expandindo a sua atuação em metais estratégicos como cobre e níquel, materiais fundamentais especialmente para os carros elétricos e as baterias. Recentemente, a empresa separou a sua divisão de metais básicos para atrair novos investidores e acelerar projetos nesse setor. Também saiu de operações menos alinhadas ao futuro, como o carvão, reforçando o foco em sustentabilidade, eficiência e segurança. E para concluir, nos últimos 5 anos, a Vale entregou aí mais de 60% de retorno, superou o Ibovespa, ficou muito acima da inflação e quando consideramos os dividendos, ela empata ou até mesmo ultrapassa o CDI acumulado. É uma ação cíclica e volátil? Certamente, mas também é sólida, rentável, é uma das maiores pagadoras de dividendos do mercado, por isso, para os horizontes de médio ou de longo prazo, a Vale continua sendo uma das principais blue chips brasileiras para quem busca uma combinação de valor, fluxo de caixa e potencial de retorno. É isso, muito obrigado e fiquem bem.